כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom, que as bênçãos do Todo-Poderoso, sua misericórdia infinita e o seu amor possa repousar sobre cada um de vocês. Mais um Shabbat em que nós viemos para adorar, bendizer, glorificar o nome santo de Hashem e também aprendermos um pouco mais da parte dele. Não é isso? Nós estamos nas últimas parashiot, são as últimas porções. Nós estamos na parashá de número 47 e o nome dela é muito importante, é a parashá Re'eh, que a tradução é vejam. Aqui tem um detalhe muito importante, deve ser levado em consideração. Tudo deve ser levado em consideração, mas cada parashá tem alguma coisa, algum detalhe que faz toda a diferença. O Eterno, ele está sempre nos exortando, nos corrigindo, nos aperfeiçoando. Eu usei como subtítulo, ou subtema, para Parashá Re'eh, eu coloquei o perigo da espiritualidade alternativa. O perigo da espiritualidade alternativa. Ou seja, o nome por si só já fala, né? Dentro do campo espiritual, existem muitas alternativas. Ou melhor, são oferecidas muitas alternativas. Eu queria meditar com vocês nessa tarde, se é isso que as Escrituras dizem, se é isso que o Eterno ensina, se é isso que ele transmite através dos conceitos da Torá. Então, se eu já comecei o subtema como o perigo da espiritualidade alternativa, é porque existe um risco, ok? Existe um risco muito grande aí, e as pessoas, no decorrer da sua vida espiritual, normalmente elas não se atentam para esse detalhe. É um detalhe importantíssimo, faz muita diferença. Nós humanos, nós temos um grave defeito, temos muitos. Eu já comentei aqui sobre você terceirizar a culpa, terceirizar o problema, tudo é a culpa do outro, tudo nós terceirizamos, nós nos isentamos de qualquer problema, sempre é o outro que é culpado. No campo espiritual, nós ficamos procurando o tempo todo uma forma de servir a Deus, ou imaginarmos que estamos servindo a Deus da nossa forma. Ou seja, eu crio para mim um mundinho, que nesse mundo que eu crio, se eu fosse falar numa linguagem moderna, eu diria, você cria um mundo virtual para você adorar teu Deus. Aí você crê que naquele mundo que você, aquele mundo imaginário, naquele mundo, aquele campo espiritual, você está adorando a Ele da sua forma. Eu vejo muitas pessoas, eu encontro muitas pessoas, eu visito pessoas, e eu pergunto, você tem ido nas reuniões quando estavam ativas, obviamente? Você tem ido na igreja? Ah, não, eu sirvo a Deus aqui em casa. Eu adoro a Deus aqui na minha casa, eu estudo a Bíblia. Engano. Isso é um engano. As pessoas, elas vivem procurando desculpas para não servirem a Deus. Uma vez que você está em casa, você não se exorta a si mesmo.
Segundo problema, você não interpreta o texto conforme deveria, porque você talvez não tenha dom de interpretação. Então, não se engane. Você está procurando uma forma alternativa de adorar a Deus. Você pode ter se aborrecido com a igreja, com o teu pastor, lá com o líder. Você disse que nunca mais ia na igreja. É que dentro de você já existe um não querer ir na igreja. Já existe o lado negativo nosso, chamado dentro do judaísmo do Yetzer Hará. Esse lado negativo, ele luta com você todos os dias, ele é negativo. Então quando você fala, eu não vou mais na igreja porque o Rosh, o rabino, o pastor, o apóstolo falou isso, me desagradou, eu vi ele fazendo isso, porque eu vi ele fazendo isso, eu não vou mais. Ele não veio na minha casa me visitar, eu não vou mais na igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Não fica procurando motivos alternativos. Não fica procurando aí uma espiritualidade alternativa. Eu congreguei muitos anos na Assembleia de Deus, estou falando o nome aqui, estou dando nome. Fiquei 45 anos praticamente lá. Em uma dessas igrejas eu fiquei 15 anos numa congregação só. Eu nunca disse para o meu pastor, por que o senhor não foi na minha casa? É bem provável que nesses 15 anos ele foi 3 vezes, 4 vezes. Então eu nunca fiquei procurando alternativa para justificar o meu não querer servir a Deus. Então não podemos usar essas alternativas para terceirizar os nossos defeitos. Outro detalhe importante, existe uma fuga das congregações. As pessoas estão congregando, mas o pecado delas, na casa que ela congrega, principalmente numa congregação, numa kahilá, numa kahal judaica, messiânica, é muito difícil você viver em pecado. As pessoas não conseguem viver em pecado. Eu digo aquele pecado grosseiro, esse que te acusa todo dia, a fofoca e outros tantos aí que eu não vou tirar meu tempo para entrar nesses méritos. Então o que elas preferem? Elas preferem se justificar, se afastar e não vêm mais nas reuniões. E eu sempre digo também que uma congregação messiânica, ela é para poucos. Esses crentes Nutella, para você que está na Europa aí, deve ter Nutella aí também, né? Então vou usar um termo mais simples. Esses crentes fraquinhos, leite misturado com água, leite sem a nata, sem a gordura, crente desnatado, sabe? Olha que eu estou sendo delicado, fino. Viu como eu estou procurando palavras finas, que não ataquem ninguém? Então esses crentes muito fraquinhos, eles não dão conta. Eles têm que congregar mesmo onde tem só reteté e pula para cima e aleluia, glória a Deus. Do jeito que chega, volta para casa, não entendeu nada, não viu nada, não sabe de nada. Qual que foi a palavra ministrada lá ontem? Não sei, mas foi lindo. O que pregou lá? Olha, não sei o que pregou, mas o céu desceu. Só se tinha alguma tempestade, porque descer céu, você não sabe nem o que pregou. Então é um pessoal muito perdido. Um pessoal fora de órbita, ok? Então, o perigo da espiritualidade alternativa, ela entra nesse conceito. Conheço muitas pessoas que pararam de ir nas igrejas e procuraram outros meios de espiritualidade. E tem pessoas que procuram meios de espiritualidade na sua própria casa, através de canais, não é? Através da internet. Então eu gostaria de frisar que a paraxá de hoje, ela é gigante, ela é enorme. A paraxá Re'ê já começa com a palavra vejam. Olhem, preste atenção, analise, reflita o como é que eu quero que você me sirva. Seria isso. Eu estou traduzindo aqui a palavra Re'ê. Então vamos lá em Devarim, capítulo 11, versículo 26. Antes, porém, deixa eu fazer um comentário. O que significa a palavra alternativa? Porque alguém lê o subtítulo e fala, perigo da espiritualidade alternativa, Rosh.
essa palavra aí eu não entendo muito bem ela. Então vamos esclarecer, vamos começar desenhando. Alternativa significa que oferece possibilidade de escolha. Não estou gostando, pintou o prédio de branco, eu não gostei, eu não vou congregar lá mais. Aí você vai para aquela outra igreja que pintou de preto, que agora está na moda. Vai para lá, né? Parece uma discoteca, uma danceteria. Você gostou, isso é um problema teu, pode ir para lá. Você não gostou do branco da carral, da congregação. Então, possibilidades de escolha. Alternativa significa caminho alternativo. Ou seja, esse caminho aqui para mim, eu não estou gostando de andar nesse derer. Ok? Caminho no hebraico é derer. Eu não estou gostando desse caminho, eu quero um caminho alternativo. E Yeshua já falou sobre isso. Ele disse que passando pelo caminho, ele viu uma figueira à beira do caminho. Então não estava no caminho, estava à beira. Ou seja, caminho alternativo. Olhando para ela, não encontrou nela nenhum fruto. Porque aquela figueira estava num caminho alternativo. Alternativo também significa que se pode escolher em vez de um, o outro. Ok? Ora um sentido, ora outro. Estou indo para frente, se eu quiser dar ré. Se eu quiser virar e andar para trás. Se eu quiser ir para a direita. Se eu quiser ir para a esquerda. Isso é alternativo. A Parashá Re'eh, ela demonstra a opção alternativa. Por quê? Porque Hashem começa assim, vejam, eis que coloco diante de ti um caminho alternativo. Ou seja, ora tem um sentido, mas ora pode ter outro. Veja, eu coloco diante de vós um caminho alternativo. Coloco diante de vocês a bênção, é uma alternativa. E a maldição? Você pode escolher. Você pode ir para o caminho que você quiser. Ele deixou você à vontade. Só chamou a tua atenção e disse, olha, preste atenção. Eu estou te dando um caminho alternativo. Está na sua frente. Eu vou te dar a livre escolha. Porque o Senhor te fez com liberdade de escolha. Então, você pode escolher entre um e o outro. Mas Hashem, o Eterno, por ser maravilhoso, misericordioso, bondoso, longânimo, ele diz, dentro do contexto, ele diz, aconselho-te, pois, escolha o caminho da brahá, escolha o caminho da bênção, e não opte por outra alternativa. Então ele não te dá parâmetro no seu conselho. O Eterno aqui, ele é bem objetivo, bem direto. Ele diz, o caminho para a brahá, ou para as brahot, para as bênçãos, não tem alternativa. Se você optar por um caminho alternativo, automaticamente você está fora dos princípios e dos conceitos que ao qual eu vos oriento. Então começamos assim, Devarim, capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O versículo 27 diz o seguinte, a bênção tem um regulamento. Está escrito no versículo 27, a bênção tem uma regra. Está escrito no versículo 27, a bênção não é opcional. A bênção existe uma exigência. A bênção, esse se limita. Ele está dizendo, se está limitando. Ele não está dizendo, se fores para a direita, você terá a bênção. Mas se fores para o caminho alternativo, que também é a esquerda, você terá a bênção. Se você andar às margens do caminho, está até próximo, parece que está andando dentro, mas está à margem. Não, ele não está dizendo isso. O Eterno está dizendo, se derem ouvidos às mitzvot de Hashem, as leis, seu Deus, que entrego hoje a vocês, não te deu alternativa. O caminho do Eterno, o caminho da Torá, não tem a opção alternativa. Você não tem liberdade de escolha
se você optar pela bênção. Mas se você não optar pela bênção, escolhe para onde você quiser ir. Você pode escolher o que você quiser fazer. Então, se alguém quiser dar cabo à sua vida, o Eterno te deu liberdade, pode fazer o que você quiser. Não é o conselho dele, não é para isso que ele te fez, não é para isso que ele te criou. Ele te criou para que o louve, para que adore o teu nome, para que glorifique o teu nome. Mas se nós optarmos por um caminho errado, para andar às margens do caminho, para optarmos pelo caminho da direita ou pelo caminho da esquerda, essa já passou a ser uma opção. Uma alternativa, um caminho alternativo. Mas a Bíblia ela é bem objetiva e a Torá é muito direta e muito objetiva. É por isso que muitos crentes, muitos cristãos se intitulam cristãos, crentes, evangélicos e afins. O nome que quiser colocar aí. Nós nos intitulamos crentes, nós nos intitulamos cristãos, praticantes. O único detalhe é que nós não temos condições físicas, às vezes mentais, psicológicas, nós não temos questões, forças para andarmos realmente no derer, no caminho. Nós ficamos procurando alternativas. Nós procuramos uma desculpa para não estar nas reuniões, procuramos uma desculpa para não estar num Shabat, nós procuramos uma desculpa para tudo, procuramos uma alternativa para tudo, para justificar a nossa falta perante Hashem. Procuramos uma desculpa para o nosso pecado. Olha, Senhor, eu só falei mal da pessoa porque a pessoa chegou para mim falando mal da outra e ela me induziu a falar. Terceirizei e procurei um caminho alternativo. Então, muito cuidado com o caminho alternativo. Mas o versículo 28, ele diz assim, eu te dou o caminho alternativo. A Torá, ela te mostra os dois parâmetros. A Torá também tem uma espiritualidade alternativa. A Torá também tem a visão dual, tá? Porque tem seitas aí que pregam somente a visão dual, ok? Porque no Éden a visão já era dual. Porque o que o Senhor fez? Ele fez homem e mulher, dual, dois. Ele fez na árvore que estava no centro do jardim. Ele fez a árvore da vida, mas também fez a árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal. Dual, duas também. Então o Senhor trabalha com duas opções, com duas alternativas. Ele trabalha com o caminho da espiritualidade alternativa, caso você não opte pela santidade, caso você não opte pela bênção, caso você não opte pelo caminho certo, pelo derer, pelo caminho, pelo Yeshua, porque o próprio Yeshua diz, eu sou o caminho sem alternativa. Eu sou o caminho, a emet e a ain, e a verdade, e a vida. Eu não tenho alternativa. Ou você anda por mim e anda na verdade, use o corrimão da Torá para não sair fora do caminho e alcance a vida, ou você está à beira do caminho e passa a ser uma figueira infrutífera, que não produz nada, porque está fora do caminho, está na opção alternativa. Olha como muda tudo. Olha que uma explicação abre um leque enorme para você entender melhor o texto. Então veja bem, o versículo 28 te dá a opção dual, te dá a opção alternativa. O versículo 28 diz, e a maldição, caso você opte, caso você escolha, caso você prefira, e a maldição, se não ouvirem as mitzvot de Hashem, do Eterno seu Deus, e saírem fora, mudarem o percurso, pegar o trevo para o lado errado, mudar de caminho, e se desviarem do caminho que eu peço hoje. É isso que está escrito aí? Esse é o caminho que eu clamo hoje. É isso que está escrito aí? O Senhor está dizendo, eu não dou margem para a espiritualidade alternativa. Este é o caminho que eu ordeno. Ele manda, ele dá uma ordem. É para você andar no caminho e não procurar alternativa. Espera aí que vocês não vão entender o que é alternativa. Calma, segura aí. Estou na introdução ainda, mas você vai entender um pouco melhor o que é isso. E os conceitos da Torá, desde Bereshit, já vem nos mostrando esse conceito. Já vem nos mostrando. O que ele disse para Caim? O que ele disse? O pecado, ele está à porta. Ele está do teu lado, aguardando você optar pelo caminho, ou seja, por sair do caminho, para você optar por uma espiritualidade alternativa.
O nosso problema maior, amado, você que me ouve, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer estado brasileiro, seja em qualquer país do mundo que está nos ouvindo nessa tarde, preste bastante atenção, porque tem hora que a gente precisa desenhar para os irmãos entenderem. Tudo que você fizer fora do contexto da Torá, seja desobediência, rebelião, tudo que você fizer por conta própria, porque acha que é muito inteligente, que é muito esperto, você está dentro da carral, você está dentro da congregação e acha que não precisa do líder te dar um apoio ou te dar a bênção, você está equivocado, ok? Porque todo o sistema de liderança, você tem um líder na casa, você tem um rosh, tem um rabino na casa, isso é um conceito divino, é um conceito da Torá, ok? Senão o Eterno não teria chamado Abraham para encabeçar os patriarcas, não teria chamado Moshe para também encabeçar a saída do Egito, não teria feito o Mishkan, não teria chamado os juízes para compor todo o sistema de julgamento, não teria preparado todo o sistema que ele aplanou para que a igreja fosse constituída e andasse segundo os seus conceitos. Então, quando você toma a iniciativa, quando você acha que você sabe melhor, que você acha que você pode melhor, que você não precisa de bênção, não precisa de autorização, e você faz tudo por tua conta e risco, você está sendo um ignorante, um tolo. Ah, não estou te ofendendo, só estou te ensinando. Ah, mas eu estou fazendo isso, está me ofendendo. Então, você realmente é um ignorante, um tolo. A palavra é para você. Você só tem que saber o que é para você e o que é para mim. A maior dificuldade é terceirização. Então não opte por outro caminho. Quer fazer tudo dentro do conceito? As igrejas estão arrebentadas, falidas, massacradas. Por quê? Procuram caminhos alternativos. Entram em choque e em desespero por causa de dinheiro. Começam a fazer campanhas infindáveis. Caminho alternativo. Eu tive um mestre, um rabino, que me ensinou no começo, sem descaracterizar o maior mestre que eu tive, que é meu pai, que ainda está vivo, pela graça e misericórdia de Hashem, pastor Arnaldo. Mas dentro do conceito judaico, eu tive um rabino, um amigo, que no início ele disse para mim, eu vou te dar uma das regras mais difíceis da visão judaica. Nunca fale em dinheiro em cima do altar. Não foque dinheiro. Não fique pedindo dinheiro. Foque nas escrituras para que as pessoas aprendam a andar pelo derech, pelo caminho. Não procure meios alternativos. Não procure convencimentos alternativos para entrar na mente das pessoas e convencê-las a dar alguma coisa. E ele disse, daqui 10 anos, você vai ver que a congregação de vocês será uma das maiores na sua cidade. Daqui 10 anos as igrejas estarão entrando em colapso. E você vai ver isso. E o que nós estamos vendo, o que nós estamos presenciando nos nossos dias, são igrejas que optaram pelo caminho alternativo. 1h30, 2 horas de culto, mas a palavra não é mencionada. Não há tempo para meditação na palavra que cura, na palavra que liberta, porque a palavra do Eterno, ela te cura, ela te liberta, ela te salva, ela te leva para a vida eterna. Mas quando você procura um caminho alternativo, quando você procura um caminho para convencer as pessoas de forma humana, psicológica, uma lavagem cerebral para arrancar tudo que você puder financeiramente das pessoas, que você optou por um caminho alternativo, você saiu do derech. Você está em risco, num grande risco. E é por isso que nós estamos vendo tantas congregações falindo. E essa pandemia veio para separar as águas, conforme diz a minha esposa. Divisor de águas. Qual que é o teu foco? Qual que é o teu objetivo? Eu perco muito aqui nessa casa. Perco muito aqui nessa congregação. Muitas pessoas já foram embora daqui. Eu lamento por essas perdas. Me entristeço por elas, porque aquele que é um pastor, aquele que é um líder, ele lamenta cada perda, cada ovelha que vai embora. Eu lamento cada ovelha que foi embora daqui. Mas eu não lamento ter tentado lhes ensinar o caminho. E não ter usado de alternativas espirituais, ou de caminhos alternativos, para mantê-las na congregação.
Deixa eu te falar uma coisa, meu amado, meu querido, minha amada. A palavra não tem que se moldar a Orochi. A palavra a Torá não tem que se moldar a você. É você que tem que mudar seus conceitos. É você que tem que mudar sua disciplina. É você que tem que mudar o teu caráter. E é uma geração que é o seguinte, ela quer que você aceite o pecado. Aí você vê ministros pregando por aí, mas você não perdoa, você tem que perdoar o teu próximo. Como assim perdoar o meu próximo? Ele por acaso veio me pedir perdão? Quantos já me traíram, nunca vieram aqui à porta? Não todos, alguns já voltaram e pediram perdão. Quantos já traíram, nunca pediram perdão? Eles se acham quem? Que caminho alternativo é esse que eles tomaram? Vivem debaixo de maldição com uma vidinha bagunçada. Ah, por favor, me poupem. Então as pessoas que, para andarem pelo caminho da Torá, realmente são poucos. Eu tenho contato com alguns pastores amigos, mas quando você começa a mostrar para eles a Torá, quando você começa a mostrar para eles a palavra, quando você começa a traduzir o texto dentro do conceito original, a maioria diz, não é bem assim. Não. Deve ter um caminho alternativo. Deve ter uma saída para isso. Não é possível. Não é possível. Nós aceitamos a opção alternativa de Roma. Roma jogou uma tradução alternativa nas Escrituras. Adulterou textos. Centenas e centenas de textos adulterados. Mas nunca um pastor evangélico, um crente, questionou Roma por que mudou o texto. Mas se vem um messiânico e mostra que o texto está adulterado, eles voam na sua garganta, viram seu inimigo. Por quê? Porque todos querem viver com uma espiritualidade alternada. Opções alternativas. Isso é grave. Você não tem noção da profundidade do que você está ouvindo nessa tarde. Isso é uma revelação profética. Eu nem sabia o que eu ia falar aqui hoje. Eu simplesmente joguei o texto aqui na tela, mandei para o Jorge, para a edição, e eu não imaginei que fosse tão profundo esse assunto. A maldição se não derem ouvidos às mitzvot de Hashem, seu Deus, e se desviarem do caminho que te ordeno, não te pedi, te mandei, e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Toda espiritualidade alternativa tem uma divindade por trás. Podemos chamar de divindade com D minúsculo, tá bom? Ok? Uma entidade. Vamos falar assim, acho que fica melhor. Existe uma entidade por trás desse contexto. Se você não serve a Hashem e optou por uma espiritualidade alternativa, automaticamente você não está servindo o teu Deus. Você imagina que está. Pensa estar. Está até crendo que está servindo ao Eterno. Mas a cegueira espiritual já começou a tomar conta do seu ser. Você está cego. Tem pessoas dessa casa que não conseguem nem ouvir mais os vídeos. De outras, muito menos. Porque a verdade não consegue ter espaço mais no coração delas. Fizeram uma opção alternativa. Vamos em frente. Vamos entender isso um pouco melhor. Livro de Devarim. Olha lá. Capítulo 12, versículo 3. Aqui ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo para onde o povo estava pendendo. Aqui está dentro dessa paraxá. Ok? Devarim, capítulo 12, versículo 3. Quebrem. Eles vieram de onde? Da terra de Mitzraim. Eles estavam peregrinando pelo deserto. O quinto livro da Bíblia é chamado Deuteronômio, chamado Devarim, que a palavra é Devarim, que vem da palavra Devar, palavras, mas como está no plural, são palavras. O quinto livro a tradução do nome desse livro é repita os 4 primeiros livros. Repita as leis, para que eles entendam melhor. Moshe, repita aí, que o povo está começando a procurar uma espiritualidade alternativa. Olha o que está dizendo Devarim, Deuteronômio. Então, eles vieram com maus hábitos,
maus costumes da terra de Mitzrayim, da terra do Egito. Tanto que quando Moshe sobe o monte, e ele está lá em cima 40 dias esperando o Eterno escrever nas suas tábuas de pedra a Torá, e o Senhor diz, desce, desce, vai lá ver o que está acontecendo com esse povo. Quando ele chega lá embaixo com as tábuas nas mãos, junto com o seu irmão Aharon, o povo já tinha construído um bezerro de ouro. Espiritualidade alternativa. Foi assim que Moshe joga as tábuas e as quebra. E o Eterno ficou irado com isso. Por um instante. Por poucos dias que Moshe se afasta, eles optam por uma espiritualidade alternativa. Lá em Devarim, ele vem falando, vocês que vieram de lá, vocês trouxeram costumes maus, péssimos. Vocês trouxeram caminhos alternativos. Quebrem os altares. Olha o que está escrito aí em 12:3. Quebrem os altares. Façam as colunas em pedaços. Só que como a tradução do texto é muito complexa, eu não sei nem como está escrito na tradução de João Ferreira de Almeida, porque eu estou usando a Bíblia judaica aqui em cima, que já tem uma tradução muito boa, mas depois embaixo eu repeti a tradução, mas eu usei uma Torá da Sefer, a tradução está melhor ainda. Olha o que o Eterno está chamando a atenção. Dentre muitos detalhes alternativos que foram surgindo no percurso, teve o episódio de Acã, que ele rouba as peças do inimigo e esconde debaixo da sua tenda, que eram peças consagradas a deuses pagãos, e dentre outras questões que foram surgindo nesses 40 anos no deserto, que se nós formos listar, se nós formos comentar dessas alternativas, são muita coisa que vão surgindo durante o percurso. Então não temos tempo para isso. Vamos focar aqui. Eu peguei um detalhe no meio do contexto. Ele está dizendo, quebrem os altares. Façam as colunas em pedaços. Quebrem os postes sagrados. Eu peguei essa questão do poste, porque eu já ensinei muito sobre isso, mas faz muitos anos que eu não toco nesse assunto. Eu queria trazer à tona isso aqui, para você entender um pouco melhor. Você que é recém-chegado na Beit Shalom, você que nos ouve, nos acompanha virtualmente, nossa família de Portugal, que ainda não teve oportunidade de ouvir esse tipo de assunto, olha o que está escrito em Devarim, capítulo 12, versículo 3, mas numa tradução da Torá, daquele livro da Torá, da Sefer. Olha só, e derrubarei seus altares, e quebrarei seus altares monolíticos. O que é um altar monolítico? O nome já fala. Mono, um único altar. Altar de um. O que significa monolítico? Feito de uma só peça. Fundido numa peça só. Mas aqui nesse caso ele estava se dirigindo a um altar construído de um bloco de pedra só. A pedra no chão, eles vinham, entalhavam ele no chão, construíam um guincho, erguia aquele altar. Aquele altar era um altar monolítico, um altar feito de uma só pedra. Mas você vê um escrito desse, que está no 5º livro da Bíblia, faz 3.500 anos que foi escrito. Esse altar está em evidência hoje, mais hoje do que nunca. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, rapidinho, só para você ver. Vamos seguir em frente aí para que você veja. Olha aqui. Na Praça de São Pedro, no Vaticano. Olha o tamanho do altar monolítico. Olha lá. É um exemplo de um altar monolítico. Esse altar aí, esse aí que você está vendo agora, esse que está na tua tela, veio da terra de Mitzrayim, veio da terra do Egito. Ele veio pronto de lá e foi colocado aqui. E o povo hebreu, na travessia do deserto, nos seus 40 anos, provavelmente algum deles começou a lapidar pedras. Por isso que o Senhor falou assim, quebrem. Por que ele diria no 5º livro da Bíblia? Por que ele diria? Por que ele diria, nos 40 anos de travessia, no 5º livro, no último livro do Humash, da Torá, por que ele diria, quebrem os seus altares monolíticos em pedaços? Como assim? Eu estou no deserto, Senhor. Que altar que o Senhor quer que eu quebre aqui? Eu estou no deserto. É porque alguns deles provavelmente estavam fazendo pequenos altares, monolíticos, de uma pedra só, lapidando. Tinham lá dentro da sua tenda. Ok?
Igual a Acã tinha na sua tenda, provavelmente eles tinham nas suas tendas. Esses altares monolíticos são chamados de obeliscos. Eu vou dar só alguns exemplos, já vou sair desse assunto. Isso é só uma introdução em cima do que é monolítico. Olha aí, um dos maiores altares monolíticos do mundo. Está na cidade americana, na capital americana, ao norte dos Estados Unidos, lá em Washington. Está aí um dos maiores altares monolíticos. Um altar que vem desde Deuteronômio eterno, dizendo, não entrem por esse caminho. Mas se nós formos em frente, tem mais um exemplo aí, acho que é o último. Na capital da Argentina, Buenos Aires, bem no centro da capital, outro obelisco gigantesco, que é um outro altar monolítico a uma divindade pagã. Seguindo em frente, lá no livro de Devarim, capítulo 16, versículo 22, vem uma explicação um pouco mais detalhada a respeito desse assunto. Está escrito, e não levantarás para ti matsevá, olha essa palavra, matsevá, não levantarás para ti matsevá, porque o eterno teu Deus odeia. O que é uma matsevá? Uma matsevá é uma pedra usada para lápide. Aquela pedra que é colocada na cabeceira do túmulo. Hoje, se você entrar num cemitério judaico, todo cemitério judaico tem uma lápide, tem uma pedra com as inscrições do nome da pessoa que está lá. Alguns deles colocam até o nome do seu rabino, em homenagem ao seu rabino. Coloca o nome do seu líder, do seu Rosh. Coloca lá o nome dele e o nome da pessoa que está naquela tumba, está lá naquele sepulcro. Existem conceitos judaicos em cima dessa matsevá. A pedra não pode ser uma pedra luxuosa, não pode ser uma pedra lapidada, não pode ser uma pedra que alguém foi lá e escreveu com pincéis dourados, com tinta de ouro. Não pode ser uma pedra que você faça em alto relevo, em letras de bronze para chamar a atenção. A pedra tem que ser básica. E é por isso que quando você olha um cemitério judaico, todas as lápides, todas as matsevot são todas iguais, é tudo o mesmo padrão. Não tem aquele maior gigante, outro menor. Mas se você também olhar a fundo, você vai ver muitos cemitérios com a matsevá na posição de obelisco, que é justamente os dois assuntos que se tratam dessa pedra de idolatria. Essa matsevá está na próxima paraxá, porém dentro do mesmo contexto. Nós estamos falando de obeliscos sagrados, de pedras sagradas. Estamos falando, olha aí os obeliscos em cima das tumbas aqui, lá em Petra, na Jordânia. Nós estamos falando aqui de espiritualidade alternativa, o que é oferecido como alternativa. O próprio povo de Israel, que estava peregrinando pelo deserto, já usava essas opções alternativas. Então o Eterno vem corrigindo eles. Não usem, parem. Vamos em frente para nós irmos para o final, que eu não quero estender muito para não ficar cansativo. Olha aí a próxima imagem. Espiritualidade alternativa, explicando melhor o que é Devarim 11, 26. Explicando melhor para você o que é uma espiritualidade alternativa. Nós temos algumas espiritualidades pelo mundo que têm vários nomes, dezenas delas. Se eu fosse listar aqui, tinha que fazer um seminário. Se fosse explicar uma por uma, levaria 2, 3 dias. Mas eu quero pincelar superficialmente, porque o meu foco não é ensinar espiritualidade para você. O meu foco é que você aprenda a Torá. O restante aqui é algo simples demais, nós podemos passar por cima, mas eu quero que você entenda sobre isso. Nós temos uma visão, nós temos uma ramificação chamada Reiki. O Reiki ensina o seguinte, é uma técnica de imposição de mãos para captar a energia do universo. Você que é praticante do Reiki, você vai lá numa sala, onde tem alguém que estudou para isso, coloca você numa maca, num lugar confortável, com incensos, um ambiente cheiroso, gostoso, agradável, e a pessoa coloca a mão sobre a sua cabeça, em meditação, e ela diz que está atraindo forças do universo. Meu irmão, a maior força do universo se chama Torá. Mas o que é mais fácil? Eu praticar o Reiki ou eu praticar a Torá? Esse Reiki,
nem sei como pronuncia exatamente, não exige nada de você. Mas a Torá, o Senhor foi bem claro. Vejam, ó a exigência, vejam, hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se obedecerem às minhas mitzvot. Mas se você optar pelo reiki, você não tem que obedecer nada. Eu simplesmente marco uma consulta, chego lá e a pessoa vai me conectar com o universo. Eu vou ficar no mundo da lua. Ah, que lindo. Porque andar na Torá é muito mais difícil. Então, por isso se torna uma espiritualidade alternativa. Desculpe aí os seguidores de reiki. Eu já bloqueei os comentários para você não me xingar no YouTube, tá? Numerologia. Ah, mas no judaísmo não tem numerologia? Tem, mas eu não tenho numerologia como base, como alicerce da minha salvação. A numerologia do judaísmo, ela é sagrada. Foi o próprio Eterno que criou. Mas nós temos uma numerologia alternativa, que se chama pseudociência. Você sabe o que significa a palavra pseudociência? Uma ciência falsa. Nem se sabe se existe direito. Presume-se que existe. A pseudociência da simbologia de números para interpretar seu nome. Hã? E se eu falar assim, ô Vanblay, seu nome não está adequado não. Ô Moré. Hã? Na numerologia? Eu falo, aí o que você vai fazer já amanhã no cartório? Põe aí, Felisbino. Felisbino da subida correndo. Muda seu nome. Como assim? Mas se você olhar na Torá, e a Torá disser para você, seja santo. Santo você não quer ser, mas até o nome você muda. Ó, religiosidade alternativa. É mais fácil eu descobrir a essência do meu nome no campo espiritual do que eu obedecer a palavra. Não, mas na numerologia também fala o destino das pessoas. Quando você estuda bastante a numerologia, ela diz para onde você vai. Só não fala que você vai para o raio Quilosparta. Entende? Só não fala realmente para onde você vai. Mas fala, você está numa energia que eu estou sentindo, olha, está vibrando, ó. Estou sentindo no ar sua energia. Ah, você já está num nível muito elevado. Ah, me ajuda, só estiver em cima da escada. E as pessoas acreditam. Saem de um lugar desse e dizem assim para os amigos. Ah, eu estou tão leve. Hoje lá minha líder espiritual falou que o meu destino é nas nuvens. É mesmo, você vive voando. Numerologia. É mais fácil seguir a numerologia ou a Torá? A numerologia. Não exige nada. Você pode deitar com quem você quiser, acordar com quem você quiser, sair com quem você quiser. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Tá? Não, mas existe a idolatria. É muito mais fácil acreditar que a senhora, não sei das quantas, vai estar me esperando do outro lado na eternidade. É mais fácil, eu creio assim. É uma alternativa. Que tem uma senhora que está intercedendo por mim. Se a própria Bíblia, seja a Bíblia católica, evangélica, qualquer uma delas, existe, só há um meio de chegar ao eterno. Só há um caminho, só há uma porta. E Yeshua diz, eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas, ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Mas aí colocaram uma alternativa, colocaram mais uma opção. Ou o nome dela é Maria, Conceição, Fátima, Filomena. Ah, parece tanto nome que eu não sei nem de onde surgiu tanto. Não estou ofendendo ninguém, eu só estou explicando. Não gostou, muda de canal. Gnosticismo. São cultos de mistérios gregos romanos.
Mas no mistério da Torá você não quer entrar não, né? Não é? Mas se for os mistérios grego-romanos, tem gente que entra para o gnosticismo. Então as pessoas vivem procurando alternativas para escaparem do conceito da verdade, para escaparem da obediência. E para nós partirmos para o final, tem o taoísmo. O que é o taoísmo? É a concepção da realidade, da harmonia de contrários. Olha, uma frase ficou até bonita, concepção da realidade, da harmonia de contrários. Aí eles usam esse símbolozinho aqui que é o yin yang. A metade é branco, a metade é preto. Na parte preta tem um pontinho branco, na parte branca tem um pontinho preto, dizendo que existe uma dualidade, uma igualdade. A mesma proporção que você tem de bom, você tem de ruim. Tudo no mundo gira em torno das duas forças. É o bem e o mal interagindo. Aqui está dizendo aqui, Deus e Satã são parceiros aqui, trabalham junto, tá de boa. Tá bom? A mesma proporção que tem um, tem o outro. A mesma proporção que tem um lado negativo, porque nessa circunferência que você está vendo aí na tela, olha bem lá, é um círculo. Um círculo é uma totalidade, é 100%. Mas está dizendo aqui com esse desenho no meio, que 50% se torna treva, 50% é luz. Então que você vive o tempo todo nessa disputa. Ou você está em luz ou está em trevas. Deixa eu dizer uma coisa, isso é um conceito bíblico. Isso é um conceito da Torá. A Torá diz que desde que você nasceu, existe dentro de você o Yetzer Tov, o lado bom. Mas também existe o Yetzer Hará, que é o lado mal. Mas o Senhor nunca disse, continue trabalhando na dualidade, equilibre o seu lado bom com o lado mal. Não, Ele diz, elimine o teu Yetzer Hará, elimine o seu lado mal e mantenha em ti a luz e mantenha em você o lado bom. Taoísmo, alternativa. Está fora. Está procurando um caminho para driblar o teu lado negativo, para se conformar com o seu lado de pecado. Mas nós temos também a metafísica. A metafísica é um estudo da mente e a matéria, entre o estudo da substância e o atributo. E a metafísica trabalha o tempo todo. Existe céu, existe Deus, existe vida eterna, existe espírito. Eles estão mais perdidos do que tudo, não sabe se existe desde de existir. Então você que já está perdido, sem rumo, pega na Torá, encontra o caminho, vai para Parashá Re'ê, vejam, abra teus olhos espirituais e começa a enxergar a Torá na tua vida, porque só existe um caminho. É assim que a Torá ensina. Mas nós temos também a visão transcendental, que é indo além do normal, que pertence à razão pura. E além do normal, nós temos uma porção de irmãozinho aí que vai. Tem um monte de gente aí que vai além do normal, é um anormal. Não vou aprofundar para não ofender, tá bom? Vamos em frente, vamos para o último. Esse aqui é o que tem mais adeptos. É o hinduísmo. E o deus principal do hinduísmo se chama Brahma. Eu conheço um monte de gente que gosta dessa religião. Mas tem gente que é adepto do hinduísmo. Gosta de Brahma, que não é brincadeira, gente. É o que mais tem, rapaz. Então é assim, as pessoas ficam procurando alternativa. Irmão, se você gosta do Brahma, toma cuidado, querido. Eu estou falando o Brahma, eu não estou falando a Brahma, tá bom? A frase tem muita diferença no seu contexto, no conteúdo e na intenção, tá bom? Mas eu usei um trocadilho aqui para ficar legal, para você apanhar rindo, tá bom? Então vamos em frente, não seja politeísta, porque a visão da Torá é monoteísta, ok? Então não procure meios alternativos. A Parashá Re'ê, ela está batendo nessa tecla. Não faça bezerro de ouro, não faça pilares de adoração, não faça obeliscos, não faça lápide para servir de templos de adoração para vocês. Porque aquela lápide que vocês viram lá em Petra, na Jordânia, por baixo dela tem as escavações, os buracos onde era o sepulcro, eles adoram ali, ok? Então muito cuidado com isso. E nós terminamos aqui. Olha lá, Devarim, lá no capítulo 28, versículo 1, que está fora dessa Parashá, mas é um midrash perfeito para nós fecharmos o contexto. Ela simplesmente fortalece o que está escrito aqui no 11:26. A 28:1 fortalece o que está escrito no 11:26. O caminho sem alternativa e o caminho do sucesso e o caminho da vida
E o caminho da Brahá é um só, é esse aqui. Se ouvirem com atenção o que diz Hashem, seu Deus, guardarem e obedecerem. Então, você não está na física quântica. Você não está no mundo da lua, na imposição de mãos para ficar leve. Leve você já é, né, filho? Vive voando, não tem nada na cabeça, uma leveza, não é? Aterriza para a vida, vai ler Torá, entendeu? Se guardarem e obedecerem, então tem que guardar, tem que ouvir, tem que prestar atenção, tem que entender, tem que refletir, tem que discernir, tem que interpretar, depois guardar. Mas como vai guardar uma coisa que não sabe nem o que está guardando? Hã? E guardarem a todas as suas mitzvot que entrego a vocês hoje, Adonai, seu Deus, os estabelecerá acima de todas as nações da terra. Tem uma regra. A regra é simples: não procure meios alternativos. Eu só colocarei você acima de todas as nações da terra se você for com uma visão única, centrada, caminho, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O versículo 14 diz assim: e não te desviarás de todas as palavras que eu te ordeno. Não te desviará. Desviar é mudar de caminho, é andar pela margem, é andar pela direita, é andar pela esquerda, é parar, é dar ré. Não é para mudar, é para permanecer em frente. Nem para a direita, nem para a esquerda. Oi, espiritualidade alternativa é um perigo. É por isso que eu usei esse subtítulo. Indo após outros deuses. Porque qualquer um desses que você ouviu agora, qualquer espiritualidade dessas que eu disse para vocês, existe por trás uma entidade chamada de deuses, ok? Um politeísmo de divindades. Indo após outros deuses para os servires. Então, fica a dica para você. O contexto da Torá é monoteísta. O conceito da Torá é um único Deus, um único Mashiach, que é um único Salvador, que é um único caminho, e só tem uma saída, e não tem como você ser flexível. Você não tem como ser flexível com as mitzvot. Você não tem como ser flexível com as leis. Eu não posso flexibilizar o adultério. Eu não posso flexibilizar o assassinato. Eu não posso flexibilizar o roubo. Eu não posso flexibilizar o lashon hara. Eu não posso flexibilizar. Eu não posso usar uma alternativa, um caminho alternativo. Eu tenho que me centralizar, ouvir, guardar e obedecer. Se você está optando por outro caminho que não seja esse, você já está fora há muito tempo. Mas o meu conselho para você nesta tarde: você ainda está vivo? Ainda respira? Ainda há tempo de você reconciliar. Volte para Hashem, volte para a Torá, volte para o Mashiach Yeshua. Recomponha a tua vida espiritual enquanto é tempo. Porque depois que o teu fio de vida for cortado, o ruá, o fôlego, se apartar do teu corpo, não haverá mais tempo de reconciliação. Baruch Hashem. Que o Hakadosh Baruch Hu, em sua infinita misericórdia e graça, vos faça compreender, no nome do teu Filho, Mashiach Yeshua, e discernir tudo aquilo que foi ensinado nessa tarde. Eu sei que o assunto foi um pouco complexo, mas eu clamo a ti, ó Ruach HaKodesh, que faça-os compreender, interpretar e praticar aquilo que ouviram nesta tarde. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.